ver o material, né? Material muito completo, tá bom? Senhores, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma aula sobre a parte da legislação penal extravagante, envolvendo hoje o tema Lei Maria da Penha, tá bom? Eu já ministrei uma bisurada sobre Lei Maria da Penha, e já está gravado, inclusive, acho que já está disponível para os senhores, depois assistam, porque lá é bem resumido, tá bom? Bem resumido e bem dinâmico essa bisurada. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre alguns institutos, né? E vai ser um pouco mais amplo e mais aprofundado, tá bom? Vamos começar aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo, pode falar comigo no WhatsApp mesmo, que eu estarei à disposição, tá certo? Lei Maria da Penha, vamos lá. Essa Lei Maria da Penha cai no concurso dos senhores, tanto do CHO quanto do CHO-PM-BM, também vai cair no concurso do CFS, porque é uma lei muito recorrente e tem relação com nossas atividades, né? Por isso que cai, certo? Aqui é sempre, eu trago os livros. Senhores, eu trouxe aqui as principais súmulas que vocês devem estudar sobre o assunto da Lei Maria da Penha, tá bom? E é importante trazer essas súmulas para que os senhores tenham essa visão já, que é justamente a visão do STJ, tá bom? A súmula 536, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Não se aplica, senhores, os institutos da Lei de Juizados Penal Especial, porque é uma política criminal, tá certo? Tem vedação, inclusive na própria lei tem vedação, que não se aplica a lei do GCRIM, e também a própria súmula diz isso. E vocês vão ver que cai muito nos concursos, tá bom? Essa súmula 542 também cai muito em concurso. A ação penal relativa aos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e condicionada. Também cai muito. Essa súmula 588, né? A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ou seja, não se aplica apenas restritiva de direito quando for envolver a Lei Maria da Penha, tá bom? A súmula 589 diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Essa súmula também é muito importante, porque deixa claro que não se aplica a insignificância. Também existe uma súmula que diz que não se aplica a insignificância nos crimes contra a administração pública, certo? Então fica aí essa dica. A súmula 600 diz o seguinte: para a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Essa daqui, senhor, essa questão aqui despenca. Cai muito esse texto aqui. Muito, muito, muito mesmo. E a gente vai ver, inclusive, questões disso na aula, tá bom? Esse material tem. Inclusive, o material é disponibilizado para os senhores, tá bom? Vocês têm acesso a esse material. Aqui, justamente, a ideia, né, do âmbito de atuação da Lei Maria da Penha, tá certo? A Lei Maria da Penha trata justamente sobre um instrumento de política criminal, né? E de política pública mesmo, tá certo? Com análise não só de matéria penal, mas também analisa a questão penal, processual penal, civil. Tem também assunto, né, envolvendo matéria trabalhista e etc, tá bom? A gente vai fazer um olhar, né, de forma geral, e vamos trazer também aqui alguma questão envolvendo matéria penal e processo penal, mas não vamos
ficar limitado somente a essas matérias, tá bom? O âmbito de atuação, né, com base na Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, estabelece justamente a ideia de o interessante sempre ler o artigo 1º, né, até o artigo 9, porque vai trazer essas premissas gerais, por exemplo, vai trazer sobre o objeto da lei, né, vai trazer também sobre a interpretação da lei, sobre a necessidade de garantir direitos fundamentais, como a gente vai ver aqui, sobre o âmbito de atuação e também sobre a questão dos tipos de violência, tá bom? O âmbito de atuação, artigo 5º, e as violências, artigo 7º, tá certo? E no artigo 7º a gente vai ver os tipos de violência, tá bom? Com relação ao artigo 5º, diz o seguinte: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral, patrimonial, no âmbito doméstico, familiar e relação íntima de afeto. Então, são esses três âmbitos que a Lei de Maria da Penha estabelece, tá bom? Aqui está justamente a questão da Lei Maria da Penha, né, as relações pessoais, o nado doméstico, que tem relação com o convívio permanente, incluindo as pessoas que estão agregadas, né, esporadicamente, o âmbito familiar, indivíduo aparentado, laço natural, afinidade, vontade expressa, e também a relação íntima de afeto que independe de coabitação, tá bom? Aqui está justamente os tipos de violências, que a gente vai ver no artigo 7º, a gente vai ver violência. E aqui está a questão da violência física, que é justamente a ofensa à sua integridade física ou saúde corporal. Cuidado que não confunda, porque às vezes vem saúde mental, tá bom? E na questão de saúde mental já vem da ideia psicológica. Então, cuidado com relação a isso. A física é integridade física e corporal mesmo, tá bom? Não confunda com relação a isso. A psicológica da ideia de dano moral, diminuição de autoestima, ou controle de suas ações, dano moral, conduta que configure calúnia, difamação, injúria. Sexual, né, que tem a ver com a questão dos crimes sexuais mesmo, constranger, a presenciar, a manter ou praticar de relação sexual não consentida mediante intimidação, ameaça, coação. E também tem a questão patrimonial, retenção, subtração, destruição de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Cuidado com os documentos, porque foge um pouco da lógica, né? Mas sim, instrumento de trabalho e documentos também faz parte da patrimonial, tá certo? Cuidado, fica atento com relação a isso, que tem questões que cobram muito isso, tá bom? E aqui está justamente os exemplos, né, do que é violência moral, física, sexual, psicológica e patrimonial, tá bom? Como foi falado no slide passado. Algumas atualizações, senhor, de 2024. Por que eu trago atualizações? Porque tende, né, e é recorrente que caia, tá bom? Então, o artigo 9 teve atualização, sim. O artigo 17 também teve. E o artigo 24A. E minha aposta é no artigo 24A, que mudou o preceito secundário, estabelecendo, né, que descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei, retenção de 2 a 5 anos e multa. Inclusive, teve essa alteração aqui, né? Hoje, atualmente, é reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá certo? Tá bom? Aí aqui está justamente a introdução, né, que é o tema, a questão da lei, vou resumir essa introdução, né, que fala sobre a Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha vem realizando algumas atualizações nos últimos anos, inclusive é uma das leis que tem uma certa atuação e relevância para diversas forças, né, Polícia Militar, Bombeiro Militar e etc., porque tem justamente essa preocupação em combater a violência doméstica familiar. Existe, né, a questão dos números, né, com relação aos números, por exemplo, em 2018, um caso de violência doméstica familiar foi registrado a cada 12 minutos, ou seja, a cada 12 minutos, né, houve um caso registrado
e as mulheres, né, vêm sofrendo muito com relação a esse tipo de violência, e tanto na relação da violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico e também no âmbito afetivo. Inclusive, o CNJ tem números, né? Em 2017 houve 450 mil casos de violência doméstica que chegaram no Tribunal de Justiça do Brasil, tá bom? E há um número específico, né, 180, e também teve esse registro, né, de 92 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres registradas. Com relação à análise de Constituição, né, o artigo 226, parágrafo 8º, para quem não sabe, senhores, e isso aqui quer dizer parágrafo, está no símbolo aqui. Eu sei que muitos sabem, mas posso ser que que alguém não saiba ou não lembre. O artigo 226, parágrafo 8º, diz o seguinte: o Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismo para coibir violência no âmbito de suas relações. Mecanismo, por exemplo, Lei Maria da Penha, no âmbito de suas relações. O Brasil, né, também firmou a convenção internacionais sobre a matéria, por exemplo, na primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, houve também a segunda Conferência Mundial sobre a Mulher, a Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, e também existe a questão da Lei Maria da Penha. Com relação à constitucionalidade, a Lei Maria da Penha é constitucional, certo? O STF já pacificou isso, e ela visa garantir a igualdade no âmbito material, certo? Inclusive, estabelece o respeito ao princípio da isonomia, tá bom? Com relação à origem da Lei Maria da Penha, né, houve justamente uma certa morosidade na análise, né, e na implementação da justiça, né, da resposta à situação da farmacêutica Maria da Penha, e essa repercussão desse caso gerou, né, uma repercussão internacional, inclusive o Brasil, né, demonstrou a inércia, né, para coibir esse tipo de violência, e foi justamente o caso, chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e inclusive o relatório 54 de 2001 estabeleceu justamente que o Brasil foi inerte mesmo, tá certo? E estabeleceu a necessidade de criar mecanismo para coibir a Lei Maria da Penha, né? Após o relatório, né, em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha para justamente prever, e essa lei vem sendo atualizada nos últimos anos. Né? Inclusive, a última atualização dela foi de 2024, certo? Finalidade da lei, né? A lei tem uma finalidade, né? Caráter multidisciplinar, que trata sobre divórcio, pensão, relação de trabalho, medida protetiva, entre outros, tá bom? Então, tem um caráter civil, a questão de matéria penal, questão também de matéria de relação de trabalho, e etc, tá bom? O artigo 1º dessa lei estabelece que esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica familiar, nos termos do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, e de outros tratamentos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados, né, de violência doméstica familiar contra a mulher, e estabelece medidas de assistência e de proteção às mulheres em situação de violência doméstica familiar. O artigo 2º estabelece o seguinte: toda mulher, independente de classe, né, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível de escolaridade, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à mulher. Quais são esses direitos? Direito à vida, direito à saúde, à educação, ao trabalho, à liberdade, e etc., sendo assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O artigo 3º estabelece que é interessante ter ações, né? E elenca um rol de direitos fundamentais, tá bom? Serão asseguradas à mulher as condições para o exercício efetivo dos direitos
Aí vem aqui, diz vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. O parágrafo primeiro estabelece que o poder público deverá, né, desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das suas relações domésticas-familiares, no sentido de resguardá-la de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, compete a quem realizar essa proteção da mulher? Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. Vamos lá, senhores. O que é que pode cobrar no concurso dos senhores? Pode cobrar justamente essa ideia de que é preciso que a mulher tenha, né, e seja capaz de gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, tá certo? Então, a mulher deve gozar, deve ter a oportunidade de gozar todos os direitos, né? Então, o artigo 2º pode ser cobrado, o artigo 3º, caput, pode também ser cobrado, inclusive elencar, né, os direitos, né, fundamentais, direitos humanos. Eu acho difícil, complicado até você memorizar todos esses direitos, né? Mas eu também nunca vi questões que substituem, por exemplo, o direito à moradia, aí coloca aqui direito a, por exemplo, assistência à maternidade. Eu nunca vi trocando, né? Mas é bom vocês terem noção de quais são esses direitos, tá bom? É interessante também estabelecer, né, o dever do poder público, né, de desenvolver políticas, inclusive deve criar políticas públicas, e também estabelecer, né, que cabe não só ao poder público, mas também é competente, né, para estabelecer, né, condições necessárias, criar ou mudar esse contexto de violência, que cabe à família, à sociedade e ao poder público, tá bom? É interessante ter isso em mente para a gente tentar justamente trazer essa ideia, certo? O artigo 6º, sim, eu trouxe o artigo 1º, 2º, 3º, e já fui para o 6º porque tem relação com os conteúdos, tá bom? Quando fala sobre violação dos direitos humanos. Então, assim, a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Esse artigo é um artigo bem claro e sim, constitui sim, tá bom? O artigo 8º já estabelece a questão das políticas medidas integradas de prevenção. O artigo 8º estabelece o seguinte: as políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. A proteção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com perspectivas de gêneros e de raça ou etnia, concernente às causas, as consequências e as frequências da violência doméstica e familiar contra a mulher, para sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Inclusive, senhores, hoje se fala muito, né, em gestão de resultado e análise de dados, né? Inclusive, a gente, né, tem um manual de segurança pública, todo ano tem a publicação, né, do manual de segurança pública, né, que envolve justamente a análise desses dados, e tem uma estatística, né, só da violência contra a mulher, né? Então, tem isso. E, inclusive, feminicídio também faz parte, né, da categoria de homicídios, e também tem análise desse dado. Tem análise nacional e também tem essa análise num dado. Depois eu posso até passar para os senhores a questão da segurança pública, né, da Paraíba, para vocês também terem a noção do quanto é crítico esse tipo de violência, né, e quanto abarca as pessoas, tá bom? O nome do documento que é publicado eu não me recordo, mas é como se fosse um manual de segurança pública, né? Um, o nome específico do documento eu não me recordo, mas. Anuário, não? Anuário, isso, anuário. É anuário. Perfeito, anuário de segurança pública. Todo ano é publicado
e os dados são analisados e tem justamente essa análise, tá bom? Muito obrigado aí pelo... A palavra não estava vindo não, no ar não, só estava vindo só manual. Mas deixa ser um tipo de manual, né? O respeito nos meios de comunicação social dos valores étnicos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar de acordo com o estabelecido no inciso terceiro do artigo 1º, no inciso 4º do artigo 3º e no inciso 11, 4 do artigo 221 da Constituição, tá certo? A questão do artigo 1º, inciso 3º, tem relação com a dignidade da pessoa humana, não é isso? Dignidade da pessoa humana. A questão do artigo 3º, inciso 4º, tem relação com a não discriminação, né? Sem preconceito, sem discriminação, não é isso? E o artigo 4º do artigo 221, não estou me recordando, mas eu posso ver aqui para os senhores. 221, rapidinho. Artigo 4º, né? O respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Pronto. Conseguimos identificar. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Inclusive, tem delegacia especializada, né? Não sei como é que é na Paraíba, no Sertão, né? Mas acredito que João Pessoa tem, Campina também deve ter, acho que Patos também deve ter, né? Aí, não sei se Souza, Cajazeira tem delegacias especializadas. Eu acho que Souza também tem, mas o restante eu não conheço. Mas quem for do sertão aí que possa tirar essa dúvida, mas eu sei que aqui em João Pessoa tem, Campina também tem, certo? Delegacias especializadas. Pato também tem. Patos também tem, né? Souza e Cajazeira tem? Cajazeiras tem, se eu não sei informar, não. Mas Cajazeiras tem também. Tudo certo. Pronto. Mas a tendência é justamente que tem essas delegacias, inclusive, senhores, preferencialmente deve ser agente de segurança pública feminino, tá bom? Preferencialmente, tá certo? Não quer dizer que vai ser somente feminino, mas preferencialmente para lidar com essa questão. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção de violência doméstica e familiar contra a mulher, voltada ao público, escola e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. Inclusive, tem campanhas, né? Tem campanhas recorrentes sobre o combate à violência doméstica, inclusive tem, até mesmo hoje no carnaval, né? Tem essa ideia de que não é não, né? E também tem a relação de respeito com relação aos casais, né? Para não ter briga, não ter confusão. Inclusive, tem até condução para a delegacia, tá certo? Semana passada, um cadete da minha turma conduziu, por um casal estar brigando na festa. A celebração de convívio, a celebração de convênio, protocolo, ajuste, termos ou outro instrumento de proteção de parcerias entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objeto a implantação de programas de erradicação da violência doméstica familiar contra a mulher, a capacitação permanente das polícias civis e militares, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gêneros, de raça e de etnia. Inclusive, a polícia civil e militar, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros e os profissionais devem ter constantemente esses, esses, essas capacitações, tá certo? Na Polícia Militar tem, na Polícia Civil também tem, o Guarda Municipal também, o Bombeiro também deve ter, né? Acho que a gente geralmente vai para palestra, né, e fala sobre esses temas sensíveis. A promoção de programas educacionais e também, senhores, quem atua nessa área diretamente, por exemplo,
patrulha da Maria da Penha, né? Passa por um curso, né? Curso, ou também chama de estágio, né? Que para não ter essa habilitação, tá certo? A promoção de programas educacionais que disseminem valores étnicos e restritos respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gêneros e de raça ou etnia e aos problemas da violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, com relação, senhores, a questão desse artigo 8º é mais leitura mesmo, tá bom? Eu quis ler com os senhores para a gente ter essa visão, mas tem algumas questões que tem que ler mesmo, tá bom? Porque tem palavras-chave, tem uma análise maior, tá bom? Nem se preocupe, a gente vai lendo o que pode ler e o que não pode, eu vou falar. Lê esse artigo, tá certo? A questão da interpretação, esse artigo 4º é importante. Deixa eu ver aqui. Pode levantar a mão, Tiago, pode falar. Boa noite. Artigo 8º, pelo que a gente está vendo aqui, não cai, não. É 1º ao 7º, 10º ao 12º, 22º ao 24º e 34º ao 45º. Poxa, não acredito, se vocês já leram o artigo 8º todinho para falar, rapaz, como é que pode? Eu confundi, eu pensava que não caiu o artigo 9º, mas o 8º não cai também não, né? Mas, rapaz... Nem o 9º, nem o 8º. Pois eu pensava que era do artigo... Pois tá bom, vamos pular esse artigo 8º. Bora para o artigo 4º. Artigo 4º cai, tá bom? Obrigado aí pela observação. Eu confundi, acho que eu não fui preparar a aula, eu confundi o artigo 9º com o 8º. Eu pensava que era do artigo 8º, mas o artigo 7º fala sobre os tipos de violência que a gente já viu na questão do quadrinho, né? Mas a gente vai ver já o artigo 7º na íntegra, tá bom? Nem se preocupe, certo? Fica justamente para a gente fazer essa análise. E quando eu falar, senhores, se tiver algum artigo que tenha muito detalhe e muita leitura de textos, de artigo, eu vou sugerir para os senhores para ler depois, né? Para não ficar somente lendo um artigo aqui em sala de aula, porque não é meu objetivo ler artigo, tá bom? A gente lê o que pode ler e explica, tá bom? Fica bom assim, né? Vamos lá. Mas a leitura deve ser feita de toda forma, tá bom? Então, cuidado, sempre leia. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Inclusive, exige essa questão de categorizar, né, a mulher como sujeito de direitos, né? Sujeito de direitos, dever de dignidade, e também, senhores, como a questão da vulnerabilidade, tá bom? Mulher tem uma vulnerabilidade nas relações doméstica, familiar, afetiva, e por isso deve ter esse cuidado, tá bom? A lei também tem essa ideia. A lei deve ser interpretada de modo a conferir a máxima e melhor proteção para a mulher que é colocada na situação de vulnerabilidade, tá certo? Leia-se mulher como sujeito de direitos, dever de dignidade, e mulher também como tem a categoria da vulnerabilidade. Os pressupostos, né? Cumulativo para essa lei de Maria da Penha, tem que ser mulher, tá certo? Mulher, tem que ser mulher. E, por exemplo, né? E as pessoas que se identificam como tal, tá bom? Então, as pessoas que se identificam como tal, inclusive respondem a pergunta do nosso amigo aqui, que falou sobre. Obrigado por mandar aqui os artigos. O STF decidiu a proteção da lei deve ser estendida aos casais homossexuais e mulheres trans. Perfeito. Essa decisão também se aplica, tá bom? Foi feita por, deixa eu ver, nosso amigo que botou aqui. Ismael. É isso aí, Ismael. Pronto. Então, mulher e pessoa que se identifica como tal, tá bom? Fica fácil de compreensão. Precisa de cirurgia? Não precisa de cirurgia. Se identificou como tal, tem reconhecimento da lei, tá certo? Demonstrar que teria havido uma violência constante no artigo 7º, o artigo 7º vai ter os tipos de violência, também deve ser analisado os contextos, né, para a prática do artigo 5º, que a gente já viu, que é o âmbito doméstico, familiar, afetivo, tá certo? Um exemplo que não se aplica na Lei de Maria da Penha, por exemplo, né, no caso de, por exemplo, minha esposa, ela está dirigindo um carro e ela bate
em outra mulher, né? Relação com duas mulheres. Tem aplicação da lei Maria da Penha? Não, que a gente se conhece, da mesma forma que eu dirigindo meu carro, eu, por exemplo, bato no carro de Débora, por exemplo. Nem tem relação nenhuma, então não tem aplicação nesse caso, entendeu? Que tem que ter aplicação para proteção da mulher, sujeito passivo, certo? Deve ter alguns tipos de violência do artigo 7º, que a gente viu que foi 5 de violência, e também deve ter relação no âmbito doméstico, familiar, afetivo, tá certo? A gente vai ver aqui algumas causas peculiares, calma. Namorado, se aplica ou não se aplica, né? A gente vai ver aqui, certo? Nem se preocupe. Pressuposto principal, né, sujeito passivo mulher, certo? E aqui está a instrumento da decisão que foi comentado aqui, é a ADI 427 e RE, recurso extraordinário 670422, os transgêneros e transexuais, independente da cirurgia ou do tratamento, tem direito à alteração de nome independente os transgêneros e transexuais, independente da cirurgia ou tratamento, o direito à alteração do nome e do gênero detém esse direito, né? Acho que ficou mal copiado aqui. Detém esse direito, tá bom? Transgêneros e transexuais, independente de cirurgia, tem esse direito, tá bom? E nem precisa ter alteração do nome também, tá bom? Tem esse direito, somente se identificou como tal, deve ter isso respeitado, tá bom? É interessante saber isso. Identificou como mulher, tem a incidência da Lei Maria da Penha. A violência, a gente já viu, né, que é os tipos de violências, pode ser violência sexual, moral, patrimonial, física, a gente viu isso, não foi? Já viu isso. As formas de violência e também praticar nos contextos, âmbito do familiar, doméstico e afetivo, tá certo? Os 3 pressupostos aqui está justamente a questão do artigo 5º, que a gente já viu, unidade doméstica, que é compreendida como espaço de convivência permanente com sem vínculo familiar, inclusive, esporadicamente degrado, ou no âmbito da família, né, correspondida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laço natural, por afinidade ou por qualquer ou por vontade expressa em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido, né, com a ofendida, independentemente de coabitação, tá vendo? Cuidado que a coabitação não é exigida. Inclusive é simulado também, né, senhores? A gente viu que também tem uma súmula do STJ. As relações pessoais enunciadas nesse artigo dependem de orientação sexual. O tipo de violência, né, no artigo 7º estabelece o seguinte: a violência física, né? O que é violência física? Compreendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Cuidado, senhores, que às vezes tem questões que botam saúde mental, tá bom? Na física, e não é. Aí já é a psicológica, tá bom? Cuidado, tá certo? Cuidado, cuidado, cuidado. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relações sexuais não desejadas mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seu direito sexual e reprodutivo. Sexual tem ideia, eu já falei isso, mas com a questão dos crimes sexuais, com a vontade de autonomia sexual e etc, tá bom? A patrimonial, a sexual é até fácil a gente memorizar, o que também tem que ter cuidado
também é violência sexual impedir o uso de qualquer método contraceptivo, tá bom? A violência patrimonial é de boa, né? A gente consegue configurar retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos. Só peço atenção que os senhores memorizem, né? Ou foquem um pouco na questão de instrumento de trabalho e documentos pessoais, tá bom? Porque foge um pouco a lógica, mas configura assim. Então, destruição de objetos, por exemplo, destruição de documentos de trabalho, né? Instrumento de trabalho, por exemplo, documento pessoal, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, tá bom? Cuidado com relação ao instrumento de trabalho e documento pessoal, que vem em concurso e a gente não se lembra. A violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. A moral é bom porque estabelece 3 crimes, né? A gente consegue até memorizar, tá certo? Então, senhores, com relação ao tipo de violência, a gente já tem essa relação, né, física. Cuidado quando for física, que não inclui a saúde mental, tá bom? A psicológica é tranquilo, certo? A sexual, com tranquilo também, só cuidado também, que é também envolve violência sexual. Impedir o uso de qualquer método conceptivo. E trabalho, uma atenção especial à violência quando o assunto é destruição, retenção de documentos de trabalho ou documentos, instrumento de trabalho ou documentos pessoais, tá bom? Certo? Homem comum, vítima de violência doméstica. Homem pode ser vítima de violência doméstica, tá bom? Porém, não há aplicação da Lei Maria da Penha, tá bom? O que exige é que o Código Penal, no artigo 129, estabelece justamente a questão da lesão corporal, né, praticada no âmbito doméstico, inclusive quando o sujeito passivo for homem, né? A gente viu que é sujeito passivo, né? A gente viu que o sujeito passivo é a vítima, tá certo? Então, se, por exemplo, né, houver uma agressão em face de um homem, né, uma lesão corporal, aplica-se o artigo 129, parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Por exemplo, né, vamos lá, para 2 exemplos. Uma irmã agride outra irmã, né? A incidência da Lei Maria da Penha, tá certo? Maria da Penha. Vamos lá. Um irmão agride uma irmã, incidência da Lei Maria da Penha, certo? Já uma irmã agride um irmão, nesse caso, adota o Código Penal, no artigo 129, parágrafo 9º, tá bom? Conseguiu compreender essa relação? Lembre-se, a Lei Maria da Penha vai se aplicar quando a vítima, né, sujeito passivo, for mulher ou se identifique como tal, certo? Quando fala ou se identifique como tal, você já analisa as decisões e as discussões doutrinárias com relação à questão de gênero, tá bom? Deixa eu ver. Ixi, Maria. O Pinto. Esses comentários. Rapaz, tá sendo gravado. Cuidado aí, pessoal, que fala. Pronto, pode falar, meu amigo. Boa noite, professor. Nesse Boa noite. caso em que ele fala aí, tenha convívio, com quem convive ou tenha convivido, se restringe à relação familiar ou algum tipo de relação amorosa, ou, por exemplo, relações de trabalho, relações entre colegas de faculdade, desse tipo. Com relação a questão de. Mas se aplica-se mais com relação ao âmbito familiar, doméstico ou afetivo, tá bom? Relação de trabalho não se aplica tanto. Não se aplica. Não é que a gente vai dizer que não é possível, né? Mas a discussão atual é que tenha também um certo bom senso, né? Então, não vi decisões sobre um trabalho, por exemplo, né? Até porque no trabalho tem institutos, por exemplo, a saída do trabalho, né? Então, tem outros institutos específicos, né?
mas não tem tanta... É possível, mas não é a posição que prevalece, tá bom? Não é que não tenha proteção, né? O que não vai incidir a Lei Maria da Penha, né? Mas, assim, tem proteção jurídica já, tá certo? Certo, obrigado. Insignificância, já viu que não se aplica, né? Insignificância. Aqui está o estrangeiro em instituições sexuais, né? Que a gente falou aqui. Pronto, está aqui justamente esse reconhecimento. E aqui está o professor. O Renato Brasileiro diz o seguinte, né? Que a partir do momento em que a pessoa se identifica como o gênero feminino, ela seria possível de aplicar a Lei Maria da Penha, mesmo não tendo havido cirurgia, né? Com relação a interesse, a idade da vítima é interessante, né? A idade da vítima é de todo irrelevante para se afastar a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha se aplica à questão de criança, adolescente, adulto e idoso, não tem esse problema nenhum, tá certo? Não tem nada disso, mas a idade é irrelevante com relação a isso, tá bom? Sujeito ativo pode ser homem ou mulher, tá certo? Outra diferenciação que a legislação faz, a doutrina faz, é que quando é homem, né, que aplica, então, há essa presunção absoluta de vulnerabilidade da mulher, e quando o agressor for mulher, é relativa, tá bom? Somente isso, mas o sujeito ativo, né, o agressor pode ser homem ou mulher, já a vítima sempre deve ser mulher, tá bom? Para implicar a Lei Maria da Penha. Aí, duas colegas, né? Cada exemplo aqui vai ser bom para a gente analisar. Duas colegas moram juntas em uma república, uma bate na outra. O professor entende que não se aplica a Lei Maria da Penha porque não existe vulnerabilidade, nenhuma sendo mais forte que a outra, nem havendo relação de dependência financeira entre elas, tá bom? Duas mulheres casadas, nesse caso se aplica assim, tá bom? Tem que fazer análise do caso concreto. E aqui está a presunção absoluta, quando o agressor for homem, quando a presunção é relativa, quando a mulher é a agressora. Mas aí não é que não existe proteção, pode ser analisado no caso concreto, tá bom? Delito contra a honra, isso aqui é a decisão do STJ envolvendo, segundo, briga sobre duas mulheres, né? A defesa poderá demonstrar que a agressão não ocorreu nesse contexto, em situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade, né? Então, é interessante que a Lei Maria da Penha, como falei, vai se aplicar quando existe vínculo, né, doméstico, familiar, afetivo, tá bom? Se não existir esses vínculos, não deve ser aplicado, com base, inclusive, do artigo 5º, tá certo? A gente viu quais são os três pressupostos para a aplicação da Lei Maria da Penha. Primeiro pressuposto é ser vítima mulher. Segundo pressuposto é que tenha algum tipo de violência do artigo 7º. E o terceiro pressuposto é que seja realizado no âmbito doméstico, familiar ou afetivo, não é isso? Conseguiram compreender, né? Elemento subjetivo, né? Existe dolo, né? Você tem um dolo de praticar uma violência, ou seja, a Lei de Maria da Penha não se aplica nas questões culposas, tá bom? Oi, deixa eu ver aqui. O senhor tinha dito, por exemplo, mais atrás, que irmã com irmã decidia Maria da Penha. Sim, sim. No slide anterior disse que não. Não, Foi porque no eu slide errado. anterior era duas mulheres que moravam na República, duas colegas, entendeu? Não, no último. Mais para frente aí. Esse aí. Esse aí. Sim, com relação a esse aqui. No caso Porque aí, delito contra a honra, não é isso? Não foi violência, não. Né? Não, mas... Apesar de violência moral, né? Seria, né? Eu dei um exemplo aqui, para diferenciar entre... Cadê? Ops. Para diferenciar entre sujeito ativo e passivo, entre homens e mulheres, entendeu? Só que aqui, eu já tinha falado sobre a questão da vulnerabilidade, e no caso concreto. E na decisão aqui, essa decisão aqui é específica porque não existia vulnerabilidade entre as duas irmãs, entendeu? Essa decisão foi interessante porque foi demonstrado no caso concreto que não existe vulnerabilidade entre as duas irmãs. Não existia uma dependência de uma da outra e não existia uma questão econômica de uma com a outra, entendeu?
foi a decisão que eu trouxe aqui, porque tem essa reflexão. Em regra, a vítima deve ser mulher, né? E, inclusive, pode aplicar, por exemplo, na relação entre mãe com filha e filha com mãe, né? Mas, no caso concreto, o SJ entendeu que não existiu vulnerabilidade, entendeu? Não existia essa vulnerabilidade. Tá aqui, ó. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre as irmãs, não existe a vulnerabilidade, né? Ou seja, briga entre um e outra, não há qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize a situação da relação íntima que possa causar violência doméstica ou familiar contra a mulher, tá certo? Não se aplica a Lei Maria da Penha. No caso concreto, leia-se, no caso concreto foi identificado que não existiu vulnerabilidade, tá certo? Mas na nossa situação, a gente não vai conseguir identificar isso, né? Nesse caso aí foi um caso específico, né? Foi somente briga entre, por exemplo, Nada entre briga entre duas irmãs e que foi analisado que não existiu vulnerabilidade, né? Mas que foi aplicada a Lei Maria da Penha e o STJ decidiu que não teve vulnerabilidade, mas a Lei Maria da Penha foi aplicada até chegar no STJ. Ele disse que não deveria ser aplicado nesse caso específico, entendeu? Agora é uma raiva da porra, porque levaram até o SCJ. Mas, homem, Nada impede de chegar outro caso e ele entender diferente, né? 10 anos, eu acho que levou uns 10 anos para chegar no STJ, né? Eu acho que levou mais. Mas chegou lá, né? Ele decidiu. Tá bom? Eu trouxe porque a gente estava falando aqui sobre a questão da vulnerabilidade, né? Homem é absoluta, mulher é relativa, né? A gente viu isso aqui, tá certo? Aí depois eu trouxe isso aqui como exemplo para discutir, mas como vocês entenderam aí, deu para compreender, né? Foi que foi uma decisão e pode justamente, inclusive foi a terceira sessão, tá certo? Foi nem o STJ todinho. Professor, a colega Flórida aí, ela fez uma pergunta no chat. Vou ver agora. Passou a criança, não seria o ECA? Existe essa discussão com relação ao critério da especialidade, né? Porque a Lei Maria da Penha, quando aplicar envolvendo mulher, ela tem ela tem essa especialidade. Só que quando é criança, né? Aí tem uma lei específica, né? Então, assim, mais específica, a gente conseguir compreender que, por exemplo, a mulher é uma categoria, né? A Lei Maria da Penha. Só que quando é criança, aí aplica-se o ECA, entendeu? Mas não deixe de aplicar a Lei Maria da Penha, só que tem uma lei mais específica. Inclusive, se o ECA for omisso, vai aplicar a Lei Maria da Penha, entendeu? Porque existe essa especialidade, né? A gente sabe que a proteção envolve justamente a mulher, mas se existe uma lei mais, por exemplo, tem o Estatuto do Idoso, vai aplicar o Estatuto do Idoso também para as questões envolvendo vítima idosa, entendeu? Mas não é que não vai aplicar a Lei Maria da Penha, vai aplicar sim, mas também tem a lei mais específica. É um conjunto de leis, né, na verdade. Compreenderam? Deu para entender? Deixa eu ver quem perguntou. Flórida entendeu. Pronto, o que for benéfico vai ser adotado, né? Agora, sim, se tiver uma contradição entre uma e outra, eu entendo que prevalece o princípio da interpretação mais favorável para a vítima. Mas possa ser que tenha uma diferenciação e possa ser que vá aplicar justamente o ECA, porque é mais específico, tá bom? Porque a gente existe critério de aplicação da lei, né? Hierarquia, certo? Lei de maior hierarquia vai ser aplicada. Existe também o critério da especialidade, né? Lei específica vai ser aplicada. Existe também o critério da temporalidade. Quando a gente vai estudar os direitos humanos, vamos ver que os direitos humanos vai ser aplicado para vai ser aplicado a interpretação mais favorável aos seres humanos. E sabemos que a Lei Maria da Penha vem para proteger, né, os bens jurídicos e os direitos humanos fundamentais das mulheres, tá bom? Mas isso aí é uma discussão mais um pouco acadêmica, tá certo? Fica mais essa ideia aqui que foi falado. Eu acho que deu para compreender, né? Pronto, e aqui, senhores, a questão do dolo, né? Não se admite, né, crimes culposos para aplicar a ação da Lei Maria da Penha, porque no crime culposo não existe aquela vontade de lesionar, não existe aquela vontade de praticar uma conduta danosa, né? A gente já vai ver que é complicado porque no crime doloso
Não há uma vontade consciente e previsível para praticar tal conduta, né? No crime doloso existe essa vontade, no crime culposo não existe essa vontade, né? Acontece com imperícia, imprudência, negligência, né? Então, é complicado, certo? Por isso que não se aplica. Certo, senhores? Pronto, a gente finalizamos uma parte aqui, tá certo? E no próximo a gente dá continuidade, tá bom? A gente vai até hoje, é até 9h30, não é isso? Ou estou enganado? É 9h30 hoje, né? É até 9h30. Pronto, a gente estudou hoje, senhores, com relação, a gente viu do artigo 1º até o artigo 8º, né? Só que não caiu o 8º, então foi até o artigo 7º, tá bom? Vimos também cada um desses institutos, né? Qual o objeto da lei, vimos também a questão da necessidade de criar políticas públicas para garantir direitos humanos, direitos fundamentais, direito à vida, à educação, ao lazer, ao trabalho, vários direitos humanos. Vimos também que a violação, a violência à mulher é uma violação aos direitos humanos. Vimos também que deve ser interpretado, né, com relação aos fins sociais. Vimos os 5 tipos de violência do artigo 7º, né? Vimos também o âmbito de atuação do artigo 3º, tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade, tá certo? Próxima aula a gente faz questões, tá bom, senhores? Eu preferi adiantar um pouco o conteúdo para fazer questões, e quem tiver um pouco ansioso para ver, para estudar um pouco a Lei Maria da Penha, pode estudar a bisurada que eu ministrei no domingo, que lá eu trago algumas questões e comento algumas questões sobre a Lei Maria da Penha, tá certo? Tá bom? Senhores, boa noite, conte comigo e até a próxima aula, tá certo?